Boa noite, bem-vindas e bem-vindos de novo a mais uma conversa deste tipo de conversas sobre as propostas para as eleições legislativas de 2024. Hoje vamos estar à conversa com a Aliança Democrática e contamos com as vossas questões, como é costume. Para quem está a assistir através do Zoom, pode utilizar o sistema de questões do Zoom, o QIA, e através deste colocam as vossas questões e podem também votar naquelas que são mais interessantes para vocês. Quem estiver a assistir através do Facebook, coloque essas questões no nosso chat do Facebook, onde nós iremos trazê-las para a nossa conversa. Agora deixo-vos com o Dr. Alberto e com a Emília Cerqueira e até breve. Ora, boa noite a todos e a todas. Hoje temos connosco a deputada Emília Cerqueira, que é coordenadora do Grupo de Trabalho para a Deficiência do Parlamento e do PSD, né? Ora, então, passemos já às questões do programa eleitoral. A AD tem uma proposta apresentada, apresenta uma proposta que é de fazer uma lei de bases para a deficiência e inclusão. A minha pergunta é porquê, qual a necessidade de uma nova lei de bases e porque é que há esta proposta e quais seriam as principais linhas estratégicas a definir nessa lei de bases? Antes de mais, boa noite a todos. Permitam-me dizer-vos que é um grande gosto estar aqui nesta conversa com o Centro de Apoio à Vida Independente, eh, instituição que, aliás, eu conheço bem e pela qual tenho muito carinho e cumprimentar desde já. Permitam uma nova direção toda que aqui está a assistir, mas também o Jorge Falcato, que tem sido, sem dúvida, o grande motor no arranque e na promoção e até na implementação do regime de apoio à vida independente, com quem eu tive o gosto, embora em lados bastante opostos, de discutir no Parlamento e de termos, por vezes, naturalmente, muitas discordâncias, mas também concordâncias. Antes de responder à sua pergunta, eu queria dar uma nota que me parece prévia, que me parece que é importante fazê-la neste momento, que é o facto de que a deficiência, ao contrário de muitas outras matérias, não é uma área altamente politizada, no sentido da luta político-partidária. Acaba por ser até muito mais uma área em que tentamos encontrar soluções muito para além das ideologias. E acho que esta nota é importante dar porque se calhar vão perceber durante esta conversa que o que nos separa por vezes não é tanto e acaba por ser até muitas vezes mais aquilo que nos une, que é a vontade de colocar a pessoa com deficiência no centro e com a dignidade que ela precisa. A ideia de uma lei de bases da deficiência tem um bocadinho a ver com esta noção, com esta matriz. É verdade, e não ouvido, que a proteção das pessoas com deficiência já se encontra em vários instrumentos, nomeadamente internacionais, nomeadamente no facto de Portugal ser um dos signatários da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, portanto, estarmos obrigados a todas aquelas que são as matérias e os grandes princípios da proteção da pessoa com deficiência, mas se atentarmos com algum cuidado, percebemos que não existe em Portugal nenhum instrumento chapéu e geral vocacionado para as pessoas com deficiência. Naturalmente, nós temos leis de bases para uma série de matérias, lei de bases para a educação, lei de bases do ambiente, lei de bases até para a habitação, uma série de matérias da saúde, mas a verdade é que as pessoas com deficiência acabaram sempre por ver políticas, sim, para a deficiência, mas não um regime jurídico chapéu, digamos assim, que lhes seja destinado. E parece-me que isso é Existe importante. aquela, desculpe a interrupção, existe aquela lei, penso que é de 83, que é comumente chamada de lei de bases, mas não será Sim, propriamente uma lei. mas o Jorge sabe e eu sei que felizmente a nossa abordagem das pessoas com deficiência teve grandes progressos. Aliás, eu não queria dizer sofreu uma revolução também, mas provavelmente sofreu qual foi durante muitos anos
a forma como nós encarávamos as pessoas com deficiência e aquela que hoje é encarada. E perante esta alteração profunda do paradigma, daquela que deve ser a abordagem das pessoas com deficiência, saindo do dogma da institucionalização, como sabe, a solução para a pessoa com deficiência foi até alguns anos, e nomeadamente nessa época que se reportou a ideia da institucionalização, de esconder a pessoa com deficiência, e felizmente nós alteramos esse paradigma para que a pessoa com deficiência consiga ser integrada na sociedade e ter o seu papel dentro daquela que é a sua deficiência, naturalmente. Temos sempre que atender também aquela que é a capacidade de cada um de nós e também da pessoa com deficiência. E a ideia de uma lei de bases é precisamente criar e assumir esta centralidade das políticas da deficiência através daqueles que são os princípios gerais que nos devem balizar na abordagem das políticas para as pessoas com deficiência. Então, teríamos uma lei de bases completamente alinhada com a Convenção e com os comentários gerais anexos à Convenção. Jorge, eu não lhe posso dar essa garantia dessa forma, até porque eu não tenho a proposta comigo, como sabe, a nossa intenção é fazê-la, mas também sabe que ela tem que ser feita ouvindo os parceiros, ouvindo as associações, porque para criarmos uma lei de bases, ela tem de vir ao encontro de muitas que são aquelas que são as ansiedades e também a forma como as pessoas com deficiência entendem, têm que ser parceiros neste processo. Portanto, não é uma lei que está fechada, mas sim a necessidade de criarmos uma série de princípios nossos, nacionais, para a abordagem das políticas com deficiências, Sim, nos grandes princípios, obviamente, que terão a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, aliás, não poderia ser de outra forma. Agora, eu dizer-lhe ao detalhe, nos pormenores, não tenho condições de lhe dizer, e estaria aqui a cometer uma reserva mental para com aqueles que nos estão a ouvir e os que nos podem ouvir mais tarde, se lhes estivesse a dar os pormenores dos artigos, porque isso realmente não seria muito sério da minha parte e, portanto, não faço. Agora, claro que se destina a plasmar aquela que é a dignidade também da pessoa com deficiência e as novas abordagens que temos de ter cada vez mais para os cidadãos com deficiência. E eu não estou a dizer cidadãos por acaso. Eu estou a dizer porque as pessoas com deficiência têm que ser tratadas como cidadãos. Porque muitas vezes, ao longo dos anos, nós vemos os cidadãos com deficiência ser tratados como cidadãos de segunda, sem direitos iguais, dentro naturalmente da sua deficiência. Todos nós temos as nossas idiosincrasias e naturalmente que as pessoas com deficiência precisam de ajuda, por vezes, em certos aspectos, mas têm que ter a dignidade de ser tratados com uma dignidade própria, como cidadãos de primeira. Eu acho que percebem aquilo a que eu me refiro e sim, julgo uma sim. lei de bases que terá um papel importante para que tenhamos um chapéu, uma ideia geral, princípios gerais por onde nos seguirmos e por onde nos regermos enquanto sociedade, naturalmente, naquela que é o tratamento das pessoas com deficiência. Então, pronto, eu só referi a Convenção porque a Emília também a referiu, dizendo no Claro, início que estamos obrigados claro, com à certeza, legislação internacional, não é? com certeza. E aquilo que acontece há demasiado tempo é que o Estado português não cumpre a Convenção, nem cumpre aquilo que está nos comentários gerais. Por isso é que eu digo que seria muito útil que finalmente tivéssemos uma lei de bases que estivesse alinhada com a Convenção e com Será os sempre, comentários gerais. naturalmente, eu não lhe posso dizer os artigos e os pormenores, porque volto a repetir, até para quem nos está a ouvir, isso não seria sério da minha parte fazê-lo, como se estivesse aqui a fazer um exercício de logística, já com os artigos. Agora, Claro, claro, que naturalmente será regida pelos princípios gerais daquela que já é hoje os instrumentos internacionais de que nós somos Estado-parte, portanto, nós, Portugal, já está. Desde o momento em que ratificou a Convenção, que já está obrigada aos seus princípios, naturalmente, que será balizada nos grandes princípios, naturalmente, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas mais pormenores, como lhe digo, claro. não posso Claro, dar. eu não estava a pedir o articulado da lei. Mas percebeu a ideia, percebeu, o Jorge Sim, já sim. percebeu também a ideia, e julgo que todos aqueles que nos estão a acompanhar, que também já estão a perceber qual é a intenção do PSD, é precisamente, e da AD neste caso, porque há um acordo quanto a esta matéria em programa eleitoral, naturalmente, qual é o nosso caminho e qual é a nossa, aquilo, a motivação primeira que está por trás desta intenção. Pronto, como disse há pouco, eu já há bastantes anos que
ando a lutar pela vida independente e esta associação é uma associação de luta pela vida independente, que, quer dizer, que o que nós queremos é que se reflita nas políticas na área da deficiência uma mudança de paradigma e que, como falou há pouco, que seja uma mudança de paradigma efetiva, real, das políticas. E estranhamos, e sinceramente achamos grave, não haver qualquer referência à vida independente no programa da AD. Quando já tivemos uma experiência de quase 5 anos de projeto piloto, em que se foi provada a valia de um apoio deste tipo, não é? Para aumentar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E aquilo que eu perguntava é porquê é que não aparece no programa quando temos lá coisas muito mais específicas, vá lá, setoriais, quando a questão da vida independente é global, não é? E qual a posição que a AD tem neste momento sobre a prestação da assistência pessoal, que é um dos pilares fundamentais da vida independente. Um dos motivos pelos quais não está no nosso programa eleitoral, pode-lhe parecer estranho aquilo que eu vou dizer, mas é muito simples, é porque para nós é algo óbvio a desenvolver. Não estamos a falar de criar políticas, de criar medidas que sejam novas. E, aliás, aquela que tem sido a atuação, nomeadamente a posição do PSD nesta matéria, tem sido de grande apoio e de grande suporte à ideia da vida independente, da mesma forma que aos cuidadores informais. Esta ideia da desinstitucionalização, cada vez maior, é algo que nos acompanha, que nos preocupa. E, portanto, achamos que já estava neste chapéu da própria lei de bases e naquela tem sido a posição do PSD ao longo do tempo. Portanto, não há qualquer intenção por parte do PSD de dar um passo atrás, quando, aliás, sempre fomos parceiros, como saberão quem nos acompanha, na evolução deste regime e, portanto, não, grande parte das coisas que aparecem no programa eleitoral e que sabem que são intenções e são matérias mais gerais e intenções tem a ver com novidades. Neste caso, a partir do momento em que o governo, através da portaria de dezembro, tornou definitivo este regime, enquanto estávamos aqui a falar de projetos piloto, parecia-nos que faria sentido uma atenção especial em termos de programa eleitoral. A partir do momento em que ele acabou por ser tornado já definitivo, parece-nos que é um regime que é para consolidar e não para criar, não para ser anunciado como algo a criar, porque ele está criado e nós, no nosso programa eleitoral, se estivéssemos contra ele, seria acabá-lo, nunca seria criá-lo, porque ele já está criado. Portanto, é um programa que aquilo que nos preocupou durante todo este tempo, e como sabem, aliás, quem nos acompanha nestas matérias, e acredito que os presentes aqui nos acompanhem, aquilo que nos começou a preocupar ao longo do tempo era a ideia de não haver continuidade deste projeto e o facto de ele ser um projeto piloto que estava dependente de fundos europeus. Porque fazia com que todos os beneficiários que já existiam nos piloto e aqueles a quem pudesse este regime ser alargado, pudessem de um dia para o outro ver este projeto que lhes é tão caro e eu que já fiz visita aos CAVI, eu enquanto coordenadora do grupo de trabalho também o fiz enquanto membro do Partido Social Democrata, mas neste caso mesmo o grupo de trabalho dedicou grande parte do seu tempo à questão dos CAVI e a posição que o PSD sempre assumiu, como sabem, o CDS e o PPM não estão no Parlamento, portanto não tinham condições de o fazer, mas a forma como nós sempre nos colocamos perante esta questão foi precisamente de preocupação pelo risco de descontinuidade e não de preocupação pela existência do regime. E julgo que isso de per si já explica porque é que não está especificamente no programa eleitoral, porque deixe-me, se me permitem usar uma expressão, o que está bem não é preciso anunciar, portanto, quando as coisas existem, nem tudo está mal, e a criação deste regime é claramente uma das coisas que não está mal, tem que ser trabalhado, tem que ser aperfeiçoado, tem que ser alargado, mas a sua existência, a existência de per si do regime, é algo que nós acompanhamos e acho que isso tem sido claro ao longo do tempo naquela que tem sido a nossa atuação sobre esta matéria. Magamente porque a nós preocupa-nos, quer dizer, e ficámos preocupados por não ver no programa a vida Julgo que independente. esteja explicado o porquê. Pronto, porque é uma política que
que só pode continuar, quer dizer, não há hipótese nenhuma de se reverter este caminho. E por isso, nós, Centro de Vida Independente, preocupa-nos a legislação, a forma como foi legislado esta, este, este, este apoio social, vá lá. Tivemos 24 horas para nos pronunciarmos Sei. sobre a portaria. Um, e fizemos um grupo de discussão onde estão muitas pessoas com deficiência e elaborámos um documento que enviámos para a AD. Não sei se teve a oportunidade Tive, sim, de sim. o ver, porque o que nos parece é que lá está, quer dizer, os princípios base que informam aquela portaria não estão de acordo com as recomendações internacionais, nem do Comitê das Nações Unidas, nem outras, nem com aquilo que recomenda a Rede Europeia de Vida Independente, nem. Como é que é, que posição é que a AD tem sobre o conteúdo daquela portaria? A única coisa que a AD na altura ficou aliviada quando recebeu esta portaria, permitam-me dizê-lo desta maneira, foi o facto do regime se prolongar até ao fim do ano. E isto era um mal ou menos para nós. O que é que eu quero dizer com isto? Como sabem, estava em risco o próprio, o próprio regime, por descontinuidade, porque não havia garantias de continuidade da sua aplicação, e esta continuidade é garantida ao fazer esta prorrogação, a garantia até ao fim de 2000, até ao fim deste ano. Isso fez com que nós, por um lado, ficássemos aliviados, no Não, sentido, não será só até ao fim deste ano, quer dizer, a sim, mas já portaria. está o financiamento garantido, que era o que nos estava a preocupar. É parte do financiamento. E isso deixou-nos aliviados, porque havia o risco da descontinuidade deste regime, como sabe, mas também nos permite, e haver uma lei de bases, nada disto é por acaso, como deve calcular, mas também nos permite fazer aquilo que era a nossa intenção fazer desde o início. Como saberão, mesmo no grupo de trabalho da deficiência, nós tínhamos preparado uma audição pública e uma conferência precisamente sobre os CAVI, porque achávamos que era importante ouvir antes de se fazer a regulamentação final, nos termos em que ela está feita na portaria. Nem estou a comentar os termos concretos, mas a forma como ela surge. A nossa intenção sempre foi ouvir as associações, ouvir vários membros, utentes, responsáveis dos CAVI, para depois fazer a avaliação de qual era o melhor caminho a seguir, mesmo em termos legislativos, qual era o melhor quadro normativo. Entretanto, fruto desta situação política que acabou por acontecer, que levou à admissão do governo e depois também a consequente dissolução da Assembleia da República, eh, tudo isto, de repente, eh, ficou sem efeito, perdeu-se. E vimos-nos obrigados, inclusive, a dar sem efeito essa tal conferência que tínhamos preparado, que já estava toda a Uhum. gente contactada, e isto também por acordo de todos os partidos políticos, porque percebemos que não era possível fazê-la. Portanto, quando vem esta portaria, com isto garante-nos o regime dos CAVI e essa parte para nós foi positiva. Como lhe disse inicialmente, a sua continuidade. Portanto, desculpe, eu estou aqui a receber Pois, umas mensagens eu também não percebo porquê. do IA de inteligência artificial que não estou a perceber, mas pronto. Mas, portanto, desculpem quando eu for aqui mexer, é porque de facto estava a meter um bocadinho de confusão. Mas este simples facto para nós foi importante. Era-nos caro, era algo que reclamávamos, não queríamos que fosse desta forma. Porquê? Porque nós entendemos que temos que revisitar este regime, mas temos que ouvir as associações, temos de ouvir os beneficiários, temos de ouvir os utentes, porque só desta maneira, e as instituições estão envolvidas naturalmente com os centros de vida independente, porque eu já falei com várias pessoas beneficiárias do regime e que me falam para além daqueles que aqui referem, há outras questões que nos são colocadas. E, portanto, nós queremos voltar a ouvir a sociedade civil, digamos assim, de que fazem parte, para voltar a repescar esta portaria por forma a revê-la e adaptá-la naquilo que seja necessário. Embora a sua existência, enquanto garantia de prolongamento, de ficar a vida independente como um regime, nessa parte vimos-la como bastante positiva, a forma como foi feita, nem tanto
mas estamos a tempo de fazer as alterações Em necessárias e fazemos. em relação ao seu conteúdo, quer dizer, por exemplo, para nós não faz sentido basear a prestação de assistência pessoal na exclusividade da gestão dos CAVIs nas IPSS, porque consideramos que as IPSS têm uma tradição institucionalizadora, lá está, e daquilo que este grupo de discussão, neste momento já tem mais de 150 pessoas, não é que recolhemos muita informação sobre o que se passou nos CAVIs, e muitas vezes esta prática, esta cultura de institucionalização reflete-se depois na prática da própria assistência pessoal. Quer dizer, do não respeito pela individualidade das pessoas, do não respeito pela sua vontade, da intromissão na vida das pessoas, pronto, uma série de questões que são inadmissíveis da vida independente. Não é? Eu não sei se a AD também considera que este é um sistema que tem que passar obrigatoriamente pelas IPSS. Como lhe disse, nós entendemos que temos de ouvir os centros de vida independente, que temos de ouvir também as associações ligadas às questões da deficiência, como é o vosso caso, por exemplo, não é? Mas outras também, por forma a ver qual é a melhor solução, que pode não ser nem uma coisa nem outra, por vezes temos que fazer um mix, porque temos pessoas, e eu já contactei com pessoas, mesmo utentes e beneficiários, que pelas suas situações se sentem mais confortáveis se estiverem ligados a uma IPSS, pela sua situação pessoal. Agora, mais ligados a uma IPSS, como temos outras pessoas que entendem que a ligação a uma IPSS acaba por não ser a melhor abordagem. E há uma coisa em que nós convergimos, e aqui permita-me dar-lhe uma nota pessoal, e sabe que é verdade, eu já disse isto muitas vezes, eu sou uma grande defensora da desinstitucionalização, desde que ela seja possível a todos os níveis, quer ao nível da deficiência, quer ao nível da doença, quer ao nível da velhice, desde que seja possível desinstitucionalizar, é sempre o melhor caminho. Agora, nós temos também de analisar bem até que ponto é que. Primeiro, porque eu acho que nós achamos que as IPSS são parceiros fundamentais nesta matéria. Não quer dizer que sejam exclusivos. E se as tais matérias que nós temos que limar e ouvir, como lhe disse, nós estávamos a iniciar um processo de auscultação, porque não estávamos à espera de facto que houvesse eleições e, portanto, e digo isto também com toda a lisura, porque eu acho que devemos dizê-lo com lisura, para todos que nos acompanham, para rever o regime e ver qual é a melhor solução. Parece-me que não poderá ser fora das instituições em todos os casos, mas que haverá casos que claramente podem não precisar dessa ligação à institucionalização, desde que tenhamos todas as garantias, nomeadamente a questão do assistente pessoal, que pode, por vezes, em certas partes do território, ser desafiante. Sim, agora, Até quer pela dizer, escassez. Até estou a falar isto até pela escassez. Portanto, agora. sim, mas o problema pronto, é que normalmente o argumento é que a institucionalização continua a ser necessária para muita gente. Quer dizer, e aquilo que eu agora não tenho aqui os E eu não elementos digo que à não é mão. necessária para muita gente. Mas, Eu eh, acho é que não deve ser, não devemos olhar para a institucionalização, desculpe só não, interrompê-lo, mas parece-me que é importante dar esta nota aqui. Nós não podemos olhar para a institucionalização como o alfa e o ômega para todos os casos. Isso é que sim. não. Então, o problema é que nós vimos a instituição exatamente como um atentado aos direitos humanos. A questão é essa, quer dizer, é que e a própria Convenção vê a institucionalização como um atentado aos direitos humanos. E isso é que se calhar nos separa de muitas visões que continuamos a considerar que são institucionalizadoras. Aliás, eu gostava de saber qual a sua reação, se acha que, por exemplo, as residências de autonomização se são um caminho de desinstitucionalização ou é, no fundo, uma institucionalização mais pequenina, porque, no fundo, as pessoas vão estar numa casa com pessoas que não escolheram, sujeitas a um regulamento que não aprovaram, eh, e parece-me que isto é, no fundo, e aliás, as recomendações internacionais
dizem que não é o caminho, não são as casas de coletivas, não é? De maneira que parece-me que esta discussão sobre a instituição temos que a levar mais fundo. Relativamente colocou aqui duas questões e elas são diferentes. Se nós tivéssemos todas as condições, de facto, o ideal é não haver necessidade de institucionalização. Mas nós, infelizmente, estamos a falar de um país que ainda tem um longo caminho para percorrer. Basta pensarmos, e isto até é com alguma mágoa que eu vou dizer, de nós hoje vamos às residências para pessoas séniores, às Os ERPs, lares, sim, famosas, sim, as famosas ERPs. ERPs, e vemos imensos casos, nomeadamente doença mental, por falta de resposta, estão em respostas residenciais para idosos. Isto não devia acontecer. Como vemos pessoas com deficiência que estão nessas mesmas residências, por vezes até pessoas jovens ainda, porque não têm uma resposta. E, e nós continuamos com um grave problema de resposta até este nível onde já não devia haver sequer este tipo de casos. E, portanto, o caminho que temos de percorrer para a desinstitucionalização não é um caminho de curto prazo, é um caminho de médio e longo prazo, como sabe, e que se vai fazendo passo a passo. Portanto, não, eu compreendo o que diz, porque a dignidade da pessoa com deficiência passa precisamente por ter uma vida autónoma, Ter dono da sua cidadania vida. plena. Cidadania plena, com as suas vontades, os seus caprichos, os seus modos de estar, os seus hábitos, como qualquer um de nós se arroga o direito de ter. Uhum. Que não, que não somos pessoas com deficiência, achamos que temos direito a tudo isto. Eh, Mais do que isso, damos como facto adquirido que temos direito a, que é, se calhar, é essa mais, até a forma mais correta de colocar. Eu dou como adquirido que eu posso ter os meus hábitos e as minhas manias, porque sou autónoma, independente, no sentido funcional das rédeas da minha vida. E é isto que nós temos também de dar ao cidadão com deficiência, à pessoa com deficiência, estas rédeas da sua vida. Agora também, e temos que, em política, e isto sempre foi a matriz do PSD e também da AD, nós temos de ter sempre uma visão e uma aproximação realista. E a aproximação realista é que nós estamos a sair de um regime, estamos neste momento a sair de um regime piloto, de uma experiência piloto, que Portugal entrou tarde, é verdade, mas acabou por entrar. Só agora mesmo, no encerrar do PAN desta legislatura, é que saímos de uma experiência piloto, a tornamos definitiva. E claro que na criação do projeto. Não sei se lembra que votaram contra a certa altura, não é? Lembro, lembro, Tá, tá bem. lembro, lembro. Pois é que realmente é uma realidade nova também para o PSD. Para todos nós, mas é para todos Para nós. todos não, para todos não. Não, para o Jorge. Mas o Sim. Jorge, deixe-me dizer-lhe, tem aqui uma sensibilidade especial, independentemente da política, para estas matérias. Porque por muito que nós digamos o contrário, quando nós vivemos as limitações na primeira pessoa, Claro. mesmo que tenhamos perto de nós quem as tenha, nunca é igual. Nunca é igual. Uhum. Porque nós nunca nos pomos verdadeiramente na pele do outro. Podemos ter toda a empatia, mas só nos pomos na pele do outro quando vivemos a mesma coisa. Não há, eh, por muito que tenhamos empatia pela E situação, pela causa. compreensão e pela causa, esta, esta é a verdade. Isto é quase, desculpando o meu paralelismo, é quase que uma pessoa branca como eu não sente o racismo de uma pessoa negra, não sente. Mesmo que, mesmo que seja uma defensora da Uhum. causa da igualdade e não Claro. discriminação. Mas a verdade é que no meu dia a dia eu não enfrento esse problema da mesma forma. Não. E, portanto, relativamente à questão das casas de autonomização, porque eu não me quero perder também nas respostas, eu percebo a sua, aquela que é alguma resistência a elas, mas eu própria, se quer que vos seja absolutamente sincera e transparente, eu própria me coloquei algumas interrogações quando conheci as primeiras. Mas depois também compreendi, e parece-me que temos que encarar sempre as coisas
de forma a que elas sejam sustentadas e encarei-as como um primeiro passo. E conheci pessoas que até que estão nessa situação, que estavam francamente satisfeitas porque foi o passar de uma situação da instituição, instituição no sentido estrito da palavra, para autonomia. O simples facto das decisões sobre. Autonomia, autonomia muito Mas, relativa. sim, da Será que eles autonomia. podem levar a namorada para dormir lá com eles? Não, mas eu Não. estou a falar da autonomia relativa, Jorge. Eu Pois. sei do que está a falar, mas percebe também o que é que me estou a referir. Mas passamos da institucionalização pura e dura, para sermos mais claros desta forma, então, mais assertivos na expressão, para uma semi-institucionalização. Que eu acho que as residências Mas de autonomia são uma o, semi-institucionalização. o Claro problema. que, claro que, deixe-me só acabar a ideia. Claro que elas, como um primeiro passo para sair da institucionalização, são úteis. O fim tem que ser residência no sentido de casa, de morada, de fora de qualquer instituição, ainda que os assistentes possam ter ligações às instituições, as pessoas que dão o apoio, e agora estou a falar mesmo de apoio em termos materiais, de apoio funcional mesmo, que o assistente por vezes não pode e que é necessário um apoio domiciliário para ajudar em tarefas que não fazem parte daquelas que são as Para isso serve a assistência pessoal. mas também sabe que eu estou a falar nisto, porque já estive com beneficiários da assistência pessoal que dizem que por vezes entendem que as tarefas do assistente pessoal não estão bem balizadas, nomeadamente os trabalhos domésticos, sim, Essa é uma questão que também gostava de saber a opinião. nomeadamente a questão dos trabalhos domésticos e os trabalhos domésticos no sentido da tarefa doméstica, de fazer todas as tarefas domésticas e não dar uma ajuda do assistente, porque o assistente tem a ver com a pessoa com deficiência, a necessidade da sua autonomização, dela ser autónoma e, portanto, ajudá-la a levantar, a vestir, todos até que ponto é que também a podemos sobrecarregar com ter que fazer a limpeza da casa? E não estou a falar de pequenas limpezas, naturalmente. Estou a falar de fazer mesmo a limpeza, as trocas de roupa, a lavandaria, passar a ferro, etc. Até que ponto é que isso acaba por. Isto faz parte de uma vida Parte. autónoma, de uma vida em casa, de uma Aliás, vida. vamos lá ver qual é o papel do assistente pessoal. O papel do assistente pessoal é fazer aquilo que nós faríamos se não tivéssemos uma incapacidade. Claro. Todas as pessoas limpam a casa, engomam a roupa, metem a roupa na máquina. Mas isso Assim que- tem-nos vindo a. Tem-nos vindo a E criar. o problema é que realmente na portaria, o que não estava no projeto de portaria e depois apareceu, e nós estamos completamente contra, é que seja acrescentado lá as tarefas pontuais, nas Disso tarefas que eu estou a domésticas. falar, Jorge. Eu estou a falar precisamente disso. Mas a questão é se concordamos com isso ou não. E, pelos vistos, Ah, a ok. Emília concorda, não é? É? E, pelos vistos, a Emília concorda com ser pontuais. A questão do pontuais tem que ser devidamente esclarecidas. Tem que ser bem balizado mesmo na formação o que é que se entende por pontuais. Porque, e daí eu achar que a ligação, nomeadamente uma instituição, vamos cá ver, não se a pessoa com deficiência tiver meios financeiros para prover a essas despesas. Porque, embora na esmagadora maioria dos casos é necessário esse apoio através, nomeadamente, de uma instituição que forneça apoio domiciliário, mas o apoio domiciliário não significa não autonomização, como sabe. Vão, fazem o seu apoio, o seu serviço e vão embora, não interferem nas decisões do dia a dia da pessoa. Isso é o assistente que está lá para ajudar no dia a dia. Eh, Precisamente por aquilo que torna também, e até que ponto é que nós podemos exigir um tão grande esforço ao assistente pessoal de prover, por um lado, aquele que é o apoio resultante de uma limitação, que é física ou quer que seja, portanto, mas física, essencialmente física, quando estamos a falar deste tipo de limitação, porque ela pode até nem ser física e pode ser de outro tipo, mas essencialmente, pensando num espectro do autismo, por exemplo, pode não ser necessariamente física, mas continuar a ter necessidade
de um assistente para outro tipo de tarefas, porque ela tem que se adaptar àquela que é a necessidade da pessoa com deficiência. Portanto, nós não nos choca nada que haja esta ligação com as instituições para que ajude também, da mesma forma que acontece com pessoas idosas e acontece com muitas pessoas que não são com deficiência, que têm este tipo de apoio através das instituições, sem estarem institucionalizadas ou terem a sua vida gerida, digamos assim, por uma instituição. Porque este tipo de apoios ou de serviços não implicam, eh, como dizer isto de uma maneira que se compreenda bem, intromissão nos atos de gestão do dia a dia Sim. da pessoa, digamos assim. Pois, eu sinceramente, quer dizer, eu admito que uma pessoa possa optar pelo apoio domiciliário para fazer as tarefas domésticas, mas agora eu também não estou a ver qual é a diferença entre uma funcionária do apoio domiciliário e uma assistente pessoal. Porque é que para uma é um trabalho muito pesado e para outra não é. Não foi Sinceramente, disso, não foi isso que eu disse. não, 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 pois não, é isso que eu não não, estou não. a perceber porque Mas é eu que não há foi esta isso que eu disse. diferenciação. Porque a Porque senhora do apoio domiciliário, ou o senhor do apoio deixa-me só domiciliário, terminar. Porque eu admito perfeitamente que haja assistentes pessoais que digam, eu não faço limpeza. Mas aí, pronto, quer dizer, uma pessoa, um destinatário que precisa de limpeza na casa, não contrata aquela pessoa, contrata outra. Quer dizer, porque quando eu vou contratar um assistente pessoal, eu digo, está lá no tal do PIAP, está lá quais são as tarefas que eu quero que me cumpram. A pessoa que é contratada tem aquelas tarefas já atribuídas, sabe o que é que vai fazer. Não é que eu não percebo esta grande problema que está a surgir em torno de uma tarefa. De uma tarefa, não, é porque não houve problema nenhum com as outras todas. E é a questão doméstica, dos trabalhos domésticos, que está a levantar esta celeuma toda. talvez primeiro porque isso tem causado bastantes problemas, tanto quanto nós sabemos, entre os assistentes pessoais e alguns beneficiários da assistência Mas pessoal, porque houve cá porque não avis que estava disseram, ligado. porque houve cá avis que disseram aos assistentes pessoais, você não tem nada que fazer tarefas domésticas Mas e o coisas problema desse está tipo. criado. A partir do momento em que temos um Mas, problema criado, temos que o resolver. A questão é muito simples. sim, mas não podemos resolver retirando, impedindo. Não estamos a impedir, dizemos consta São pontuais, pontuais. nem, a proposta nem é do PSD, mas o que diz é pontuais. Agora, a mim, volto a dizer-lhe, sendo que a portaria vai ter que ser revista, mas a mim, e não me choca nada, que haja apoio de uma instituição. Absolutamente nada. Que é bem diferente, e isso é que parece que tem que ser que nos unir, em vez de nos estarmos aqui a preocupar com aquilo que podemos não estar de acordo, porque eu parece-me, francamente, que é despiciando se esse apoio é dado por um terceiro, se é dado pelo próprio assistente pessoal. Parece-me despiciando, francamente. Aquilo que temos que convergir é naquelas que são as soluções. E aquela que é a solução, porque nós temos é de falar de soluções, daquilo que é melhor para todos, que é nós conseguirmos caminhar e evoluir naquela que é a vida independente. Isso é que me parece, e na desinstitucionalização. E que o assistente pessoal seja cada vez mais um parceiro da pessoa com deficiência, naquelas que são as suas limitações, sejam elas quais forem. Volto a Eu dizer, diria porque que era um empregado da pessoa com deficiência. sim, é um empregado, sim, Pois, que tem a não é categoria de propriamente um assistente, parceiro. que é o, eu não disse parceiro, mas, É porque eu pareceu-me haver parceiro. mas deixe-me que lhe diga, nas relações profissionais, mesmo que elas sejam de subordinação, funcionam sempre melhor quando há uma boa relação Claro, entre as duas partes. claro que sim. Quando se faz uma parceria, não uma parceria no sentido legal. Sim, sim. Mas se nós tivermos uma relação de confiança, até de alguma cumplicidade, sem esquecer a subordinação jurídica que existe. Obviamente ela existe e tem de existir sempre, porque é isso que faz com que seja uma relação E laboral. já agora, já não temos muito tempo, ainda queria falar aqui da questão da desinstitucionalização. Mas a AD admite a hipótese dos pagamentos diretos, da pessoa contratar diretamente a assistência pessoal. Para lhe ser muito sincera, não lhe posso responder essa pergunta porque nós pensamos na evolução dos CADI, mas como lhe digo, e em revisitar a portaria, mas
não lhe posso garantir que Pois, isso vai ser feito. como deve ter reparado no documento que nós enviamos, quer Não dizer, reparei. que os pagamentos diretos são uma exigência da própria Convenção. Mas eh, eu e, posso, mas eu também não lhe posso e dizer claro, e que nós claro, vamos claro, alterar imediatamente esta lei para que isso seja assim. Não lhe posso dizer isso e, portanto, não vou, não vou porque acho que não é assim que se deve fazer política, deve-se fazer política com seriedade e, portanto, eu dar-vos uma garantia, uma resposta que amanhã possa não ser cumprida, não vou fazer pois, isso. Acho claro, claro. que não Voltamos, seria. voltamos outra vez àquela questão de se estamos a cumprir a Convenção ou não estamos a cumprir, se o Eu julgo que Estado a partir do português. momento, que neste momento, é assim, eu julgo que neste momento nós passamos a ter o regime, que isso já é importante, que a partir de. Aí não temos dúvidas, Não, não, que é importante, que foi isso que porque batalhámos muito para que ele existisse, não é? e o que eu estou a dizer-vos é que nós pretendemos que ele se mantenha, e portanto, para Sim, nós é algo ótimo. que adquirido. Pronto, acho que Sim, é sim, a maneira e mais. nós registamos, e isso nós registamos Pronto. e fica aqui gravado e depois, se for necessário, lá iremos Com buscar. certeza. Sim, 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 sim. Nós Ah, para nós é um regime que está dado como adquirido e, portanto, também não nos ouveu criticar se reparar que ele uhum, passasse é definitivo e deixasse de ser piloto. Nós não criticámos esse facto, como sabe. Entendemos que tem que ser revisto o regime, que o faremos com seriedade, com também ouvindo os atores, são todos que estão aqui e outros, naturalmente, não. E não sei quem nos estará a acompanhar, mas provavelmente muitas das pessoas que nos estão a acompanhar poderão ser atores e partes interessadas neste processo. uhum. Ouviremos as partes interessadas, depois com responsabilidade alteraremos. Agora, num caminho, e eu acho que isto que é importante que fique dito, num caminho que também passa por uma lei de bases, que essa lei de bases fará com que nós tenhamos um enquadramento mais sistemático da abordagem da pessoa com deficiência, para que todos nós olhemos para lá e percebamos as balizas que nacionalmente nos regem, mais do que uma estratégia nacional, sem ser despiciente, mas ela própria é só de grandes palavras e acaba por não concretizar absolutamente nada, como sabem, conhecê-la tão bem como eu, ou se calhar até melhor do que eu, que acredito que a tenham lido com muitíssima atenção e sentido crítico também, mas precisamos de um diploma legal mais estruturante do regime. E a partir daí precisamos revisitar vários regimes, nomeadamente a questão dos CAVI, e fazer os melhoramentos naturalmente. Quanto à questão dos pagamentos, será certamente uma das questões a ver. Agora, não posso dizer, não vou fazê-lo, porque acho que nós temos que fazer política com seriedade e dizer-vos olhos nos olhos, porque estou a olhar para vós, embora através de um ecrã, aquilo que estou em condições de vos garantir, e o que estou em condições de vos garantir é que nós revisitaremos este regime para o melhorar, naturalmente, porque achamos que ele foi feito apressadamente e sem ouvir as partes como devia ter sido, e 24 horas não é digno de ouvir as partes interessadas, claramente não é digno. Estamos É completamente para de ter em acordo conta nesse os aspecto. contributos. Nesse Eu aspecto estamos vou, completamente de acordo. Jorge, Deixa-me só pôr uma desculpa, pergunta que vem vou-te, nessa sequência, eh, que tem a ver com Jorge, uma questão que Jorge, vem Jorge, na sequência. Não te importas? Ainda ok, vem da sequência destes Estou compromissos, disponível. que é a questão do. Nós estamos preocupados com o financiamento desta solução, que teoricamente é definitiva, não é? Da aplicação da portaria, eh, e, eh, e a pergunta que eu faço é o seguinte: quer dizer, do ponto de vista da AD, haveria condições para passar por uma resposta universal, uma resposta para toda a gente que precisa, porque nos está a parecer que que a implementação da assistência pessoal vai ser uma coisa muito gradual e que vão continuar a ser poucas pessoas a ter acesso em relação ao universo de pessoas que necessitam. Este é um regime, e este também, os CAVI, é um regime que está em evolução e que ainda só agora saímos daquele que foi o projeto piloto. Eh, Ele será naturalmente feito por fases, sendo que aquilo que está garantido para o que já temos e para fazer alargamento de rede, não se faz num dia o alargamento da rede, não é num dia
e um dia, neste sentido, neste caso, em sentido mais figurado, naturalmente, não se faz esta passagem de um momento para o outro na sua totalidade e com todas as necessidades que possam haver. Agora sim é um regime que vai evoluir e que vai alargar, não posso garantir-vos que será tudo de uma vez, porque também, volto a repetir, nós não vou garantir nada que não seja realista no sentido de ser de uma vez, mas naturalmente será um regime que será alargado. Não sei em que fases, em que passos, porque isso naturalmente depois, se ganharmos as eleições como julgamos como eu acredito que ganharemos, e se formarmos governo como eu acredito que formaremos, aí naturalmente será o responsável da pasta a ver a forma como este regime será evoluirá. Agora, aquele que é, e é disso que estamos a discutir, são programas eleitorais, aquilo que é o nosso princípio é de facto, para além da lei de bases, este regime não está colocado em causa por parte de um futuro governo AD, que eu, como lhe disse, espero que venha a acontecer a partir de março. Ok. Diogo, Sim, então, eu tenho aqui algumas questões que foram surgindo ao longo da conversa. Uma delas, eu talvez começaria por este ponto e depois voltaria um pouco à assistência. Bom, porque não dizer igual, mas depois o primeiro dela, a primeira questão tem a ver com uma carta aberta que nós próprios TV subscrevemos e pretende que venha a ser debatida e aprovada a criminalização da esterilização de pessoas com deficiência e se a AD ou o PSD já receberam esta carta e, nomeadamente, que pretendem comprometer-se com esta discussão. E depois temos duas questões relacionadas ainda com o tema da assistência. Bom, uma delas é uma questão que surgiu durante os estudos de avaliação deste projeto piloto, em que uma das questões que foi feita era se as pessoas estariam dispostas com participação pessoal de assistência pessoal e queríamos saber, ou seja, as perguntas Não foram percebi, feitas. desculpa, não percebi a segunda se pergunta. poderia ser, seria implementado como uma condição de recursos, por exemplo, a assistência pessoal. Já, E a última questão ainda tem muito a ver com a questão das tarefas domésticas, que é no seu entender, ou seja, no entender da mesa democrática, se há alguma lógica ou se entende que é correto termos um sistema de, como referi, podermos recorrer a uma instituição para essa tarefa de limpezas domésticas, mas tendo em conta a funcionalidade deste sistema atualmente, em que todos os dias entra uma equipa diferente em casa das pessoas, em alguns dos casos, ou na maioria dos casos, se isso seria algo que, por exemplo, aceitaria somente ter uma equipa diferente entrar em sua casa para fazer limpezas. Pronto, foram estas três questões que foram colocadas. obrigada pelas questões. Desculpe eu não ter percebido a primeira, a segunda questão que me tinha colocada. Eu acho que, de certa forma, as duas perguntas últimas já respondi ao longo desta nossa conversa. Pelo menos tenho a sensação que terei respondido. Talvez não tenha sido muito clara e, portanto, vou tentar clarificar. Depois passarei à última questão, precisamente porque esta parece-me que é mais o retomar de matérias que já fomos discutindo ao longo desta nossa tão interessante conversa. Relativamente à questão dos assistentes pessoais, eh, das suas tarefas e daquilo do recurso a apoios domiciliários que pode levar a equipas diferentes, eu julgo que, enquanto aqui respondi às perguntas do Jorge, de certa forma já respondi a essa questão. Claro que não é desejável que tenhamos pessoas estranhas entrar-nos pela porta dentro. Nenhum de nós, portanto, e isso deve ser de evitar, e o apoio domiciliário por vezes leva a que tenhamos pessoas estranhas e que até não são de confiança no sentido de não estarmos tranquilos sobre até os nossos bens, os nossos objetos, os nossos pertences.
porque temos que encarar a realidade e estas inseguranças. Obviamente que não é solução ideal. A única coisa que vos posso dizer, e relativamente, quer a assistente social com condição de recurso, que no programa da ADIA não há nada, na ADIA nunca se falou sobre esta matéria, mas a única coisa que vos digo é que isto são notas que nós iremos ouvir as associações, as instituições, para decidir sobre estas matérias e a revisão da portaria. Portanto, julgo que já tinha referido. Relativamente à primeira questão da criminalização da esterilização forçada, eh, o hábito da esterilização forçada é um hábito que tem a ver com algo que se vai abandonando e que temos que abandonar, um tabu que a nossa sociedade criou, que é que as pessoas com deficiência não têm direito à sexualidade. Basicamente é disto E à que estamos. parentalidade. A parentalidade ainda pior. Se não tem a sexualidade, que fará a parentalidade? Desculpa. Se não tem ao menos, muito menos terá ao mais, não é? Eh, Portanto, acho que foi claro que neste aspecto. Sim. Isso também é daqueles aspectos que nós temos que têm que ser ultrapassados na sociedade. Porque se nós queremos encarar o cidadão com deficiência, queremos e devemos e temos de encarar. Portanto, são os três fatores que aqui têm que confluir. Naturalmente que a esterilização forçada é francamente uma prática, na minha ótica, cruel e desumana. Precisamente porque qualquer pessoa tem direito a não ser e aliás, e a que a nossa Constituição proíbe aquilo que se chama os tratamentos forçados e desumanos. Isso já atualmente é proibido pela própria Constituição, aquilo que são intervenções desumanas e forçadas. Portanto, não sei se continua a haver casos atualmente de esterilização forçada. Portanto, isto é uma pergunta mesmo, não vou assumir. Tenho conhecimento que havia passado, não tenho dados de que continua a haver presente, continua a praticar-se. Portanto, eh, É, estava é Sim, continua, é muito continua a oculta. praticar-se. Muito tem que oculta. ser mesmo muito oculta, porque desculpe, isso é Eu, claramente proibido pela legislação portuguesa. eu não sei se a Emília esteve nesse grupo de trabalho no Parlamento daquela da lei das grávidas, conhecido Não, pela não, lei das grávidas. não estive, Eu, não. eu estava nesse grupo de trabalho e perguntei repetidamente aos vários intervenientes, desde enfermeiros a médicos, a não sei o quê, toda a gente negou que existisse. Por isso mesmo é que eu estou a fazer a pergunta. Pois, mas No o que é Estado um de facto, o que é Direito, um no facto é Estado de que Direito, se onde continua a dignidade da pessoa humana tem que ser preservada, onde os tratamentos desumanos e cruéis são proibidos pela Constituição, há muitos anos, portanto, não estamos a falar de nenhuma novidade, para além da Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos, portanto, eh, parece-me que isso é algo que tem de facto. Este, Vamos lá ver, se normalmente me são permite, este pais, processo. normalmente são pais que não Espera aí, informam as Jorge. filhas, desculpa, pais que não informam as filhas e levam-nas para um procedimento clínico que elas não fazem a mínima ideia o que é. Mas que os médicos não podem praticar. E que, Mas que os pois, médicos não podem mas praticar. É são os proibido. pais que pedem para. E o que se pretende com esta carta é que seja criminalizado, quer dizer, não é que seja. É que estas práticas sejam crimes, sejam Não, criminalizadas. eu percebo, só que é suposto que isso nem sequer existe em Portugal. Aliás, que não Pois, existe Eh, eh, em nenhum Era isso, país, era só essa nota que eu iria digamos, fazer, porque, digamos Emília, democrático. ou seja, esta pergunta surge, como eu disse, no sentido de haver uma carta aberta, pode ser subscrita por quem quiser, a pedir precisamente a criminalização, porque esta prática é ainda permitida, especificamente esta prática, é permitida ainda pela legislação portuguesa, apesar de não ser permitido outro tipo de práticas semelhantes, mas esta em específico ainda há buracos na lei que permitem a execução deste tipo de práticas e que elas, ou seja, nós vamos recolhendo informação sobre pessoas que são sujeitas e foram sujeitas
estas práticas ao longo do tempo ou seja, não vou citar aqui quantidades exatas, mas sabemos de casos eh, que, digamos assim, são recentes em termos legais, Tem portanto, estamos acontecido. a referir a próximos, aos anos próximos, não exatamente há muitos anos. Portanto, temos essa informação e sabendo que há este tipo de práticas, não se consegue fazer nada contra as pessoas que os praticam. O que eu estava a dizer é que, aliás, ia perguntar até teve a ver com isso, eu sei dessa preocupação, mas a verdade é que depois nós nunca temos dados objetivos que isso exista. Dados, quando estou a falar de dados objetivos, é dados estatísticos, é dados eh, Pois, mas documentais, pronto, digamos isso, assim. isso não temos, não é nem em relação a esta prática, como em relação a muitas outras, e a muita informação na área da ciência, então Mas eu é acho o. que isto que acabaram de me dizer é algo que nos vai deixar alerta para ver com atenção. Mas Porque, pronto, isto é no na meu posição de entendimento, subscrever. e eu que sou jurista de profissão, portanto, também, não é? Nós não somos políticos, nós todos temos uma profissão e nós estamos a falar de uma prática que claramente já é criminosa à, aos- à luz da lei portuguesa. Portanto, eu quanto a isso não tenho dúvidas nenhumas que já estamos a falar de uma prática que já o é, que já o Não, é. o problema é exatamente esse, é que do ponto de vista legal é Diga. possível de praticar a esterilização sem consentimento informado da pessoa. Já está nas práticas desumanas. Mas Pois, deixou-nos a atenção, sim. deixou-nos aqui, Pronto, deixar-nos com aqui em certeza alerta. nós vamos pedir a quem está a dirigir essa campanha para enviar diretamente para si Ok. essa carta E e que houve, esperamos que a Emília subscreva. eu fico com o eh, alerta e fico com o alerta. Não, não temos isso pensado para o nosso programa eleitoral, como sabem, mas é um alerta que fico e que vou também encaminhar, porque parece-me pertinente. o tempo está a passar muito depressa. Ainda tinha A cá aqui conversa está muita coisa. agradável e, portanto, Depois, eh, e voltava à questão da institucionalização, porque para nós Jorge, é. Jorge, Ah, desculpa interromper-te. A Sara tem querido adicionar informação sobre esta campanha, sendo ela a pessoa que está a dirigir a carta aberta. Acho que era importante ouvirmos o que a Sara tem para dizer. Sara, basta uhum. dirigir uma carta depois. Então vamos Mas dar a sim, palavra à Sara. Deem a palavra à Sara, por favor. É só um segundo. Olá, eu vou tentar. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. ouvi-la perfeitamente. Só vou fazer um ponto muito rápido, porque acho que é importante. O Portugal é um dos três países que autoriza a esterilização forçada de pessoas com deficiência, inclusive menores, na Europa. A legislação portuguesa deixa sim fazer a esterilização forçada em pessoas com deficiência. Existe uma espécie de loophole, porque a legislação em si não menciona nada, e depois no regulamento da Ordem dos Médicos faz de certa forma, define as especificidades relativamente à esterilização forçada em pessoas com deficiência menores. E, portanto, isto infelizmente ainda acontece em Portugal. É algo que grande parte das pessoas não sabem, portanto, é totalmente normal não ser algo muito comentado. Isto é um trabalho que temos feito a partir do Fórum da Deficiência Europeu, e era só para acrescentar que, porque acho que é importante as pessoas saberem que em Portugal não só é possível a nível de legislação, mas como é um dos únicos três países em que é possível em menores. E portanto era só para acrescentar isso, não quero tomar mais tempo. Ela já está proibida até pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, portanto, daí. Pois, Mas tomei boa nota, não. Tomei boa nota. Emília, tanta coisa que está na Convenção que não é cumprida. Teremos que fazer a lei de bases que há de ir. Aliás, aliás, eu ia passar a ler um excerto do Da vossa Documentário Geral exposição. número 5 a respeito da Deixe-me desinstitucionalização. acompanhar, se não se importa, que assim facilita-me a vida. No meu próprio texto. Do Documentário Geral número Sim, 5.
Tem aqui o vosso texto, por isso é que eu estou a. Não, não, não está no texto. Ah, Isso faz, na convenção não. mesmo, ok. E no comentário geral, número 5, Sim. diz o respeito pelos direitos das pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 19º, exige que os Estados-partes abandonem progressivamente a institucionalização. Nenhuma nova instituição pode ser construída pelos Estados-partes. As instituições existentes não podem ser renovadas, com exceção das medidas de emergência necessárias para preservar a segurança física dos residentes. As instituições não devem ser aumentadas, não devem entrar novos residentes para o lugar daqueles que saem, e as residências aparentemente individuais, apartamentos ou casas individuais, mas que estão adstritas a instituições, não devem ser consentidas. Como Eu é? sei, Respeitamos ou não respeitamos? temos que evoluir. Hum? Temos de evoluir. Pois, não, a questão é esta, quer dizer, Para mim é da evolução, e o Jorge sabe isso, e todos que nos sim, mas acompanham ouça, sabem mas isso. a É questão, a é um questão caminho da é, evolução. a questão é que nós estamos a gastar qualquer coisa como para cima de 120 milhões de euros ano com os lares. Com os lares, só com o pagamento por cada pessoa que lá está. Quer dizer, o Estado está a pagar 1.470 euros ou coisa do género por cada pessoa que interna num lar. Este dinheiro, a assistência pessoal, era muito útil. Não é que, eu lembro até de ter feito uma proposta no Parlamento, que o PSD votou contra, eh, sobre a desinstitucionalização, em que exatamente o que se dizia era exatamente isto. O que se dizia era que era necessário inverter o financiamento, quer dizer, começar a reduzir o financiamento para a institucionalização e aumentar o financiamento para a vida independente. E este é o único caminho, quer dizer, e isto, claro que não se faz de um momento para o outro, não se corta o financiamento aos lares residenciais de um momento para o outro. Agora, o PSD está disponível para elaborar um plano de desinstitucionalização que tenha, como é dito, noutro documento do Comitê das Nações Unidas, que diz que os Estados-partes devem adotar um plano de desinstitucionalização estruturado e de alta qualidade, que deve ser abrangente, conter um plano de ação detalhado com cronogramas, pontos de referência, uma visão global, não, uma visão geral dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários e alocados. É porque é preciso fazer isso, porque senão, a Emília, nós andamos sempre a dizer somos contra a institucionalização, somos contra, mas se não começamos a fazer nada, Já a estamos a fazer, já se está a institucionalização fazer. institucionaliza-se. Não, não, já se está a fazer. É Está. assim, deixe-me acabar, Jorge. Eu conheço a sua luta e sei perfeitamente e compreendo a sua luta, claramente. Agora nós temos de fazer aqueles que é os passos, dar os passos de acordo com o que é realisticamente possível fazer. E a desinstitucionalização imediata sabe que não é possível, que não vai acontecer de um dia para o outro, como sabe. Agora, a vida independente e a desinstitucionalização que se está a fazer devagarinho é os passos que se vão dando. Falta muito caminho por correr? Sim. Vai fazer-se uma vez só? Não. Estamos a retroceder? Não. Estamos a evoluir. Agora, não estamos a evoluir tão rápido como provavelmente o Jorge e aqueles que nos estão a ouvir provavelmente gostariam. Mas Emília, muitos desculpa passos têm interromper, estado nós a ser dados. continuamos a gastar milhões de euros a construir novos lares. Novos. Sim, essencialmente é, Milhões. como sabe, Milhões essencialmente de é. euros. Mas estamos a dar os primeiros passos na vida independente, esses passos evoluirão da mesma forma que fizemos, está a fazer com os cuidadores informais, estão-se a dar passos naquilo que tem sido o início da alteração também, da forma de encarar, aliás, como começámos esta conversa, o próprio paradigma como se encara a pessoa com deficiência, ou como se encara as pessoas com algum tipo de doença, ou até idosas. E, portanto, que tudo isto tem a ver com desinstitucionalização, que são passos que se vão dando, vai-se evoluindo, vamos melhorando, temos que melhorar também o próprio regime do apoio à vida independente, mas isso não vai acontecer num dia e o país tem que estar preparado para que isso aconteça. Infelizmente, somos um país pobre,
É um país cada vez mais pobre, somos um país envelhecido, somos um país que em grandes partes do território luta com gravíssimos problemas, até de mão de obra e de capacidade, e portanto nós temos de ter em conta todos os elementos e, simultaneamente, caminhar no sentido da desinstitucionalização. Vamos fazê-lo já? Não, não vai acontecer de um dia para o outro, e sabem isso todos que nos acompanham, porque não é realista dizê-lo. Infelizmente, continuamos a precisar de construir, nomeadamente ERPs, porque elas não existem, para que haja respostas. Não, eu estou a falar de lares residenciais. Eu sei que também está a falar disso, eu estou a falar das duas coisas. E as ERPs hoje são lares residenciais, só que são para pessoas idosas, onde muitos deficientes acabam por ir parar, como sabe. Sabe que Sim, as nós ERPs, temos em lares residenciais as para lares são pessoas com lares. deficiência, Os ERPs temos hoje 7, são lares. temos 7 mil pessoas Sim, em sim. lares residenciais. Sim, E sim, depois sim. temos nas ERPs Eu sei. jovens com deficiência a conviver com idosos. Isso, aliás, eu comecei esta Eu conversa a sei. dizer isto. Portanto, não, nisso temos de encontrar mesmo respostas para que não tenhamos jovens a conviver com idosos e até não tenhamos pessoas com problemas de saúde mental. O problema delas é de saúde mental a conviver com idosos, porque são problemáticas diferentes. Saúde mental, estou a falar das várias etapas que também podem ser idosos, mas cujo problema é saúde mental. Portanto, também não. Sabe, quando a Emília me diz que já começamos e que estamos a dar passos, Sim. eu sinceramente eu não conheço ninguém que tenha saído de uma instituição para a vida independente. Mas já conheci pessoas que estavam no projeto piloto de vida independente e que, por falta de horas de assistência, tiveram que ser institucionalizadas. E esse é o caminho que Estes passos são passos para trás. São Mas passos isso para não é trás. responsabilidade nossa, isso aí dê-me esse benefício, não é responsabilidade Ah, não, nossa. mas E eu só. agora, o que eu lhe estou a dizer é, o caminho foi aberto, a caixa de Pandora abriu, Uhum. e a caixa de Pandora foi o criarmos, a criação do próprio regime, do qual nós, e vou a dizer, nós não somos contra o regime, pelo contrário. Agora, isto faz-se, usando uma expressão que em português não encontro muito paralelo, que é step by step, passo a Uhum. passo. Sim, sim. Lá ver, eu não sou um perigoso radical que estala os dedos e Não lhe fecha. chamei nada disso. Eu Não, acho sou eu, que. eu é que estou a chamar. Um Ah, perigoso radical que estala os dedos e que fecha as instituições todas. Mas eu gostava de ver alguma instituição a fechar, eu pelo acho que menos. o Jorge faz aquilo que tem que fazer. É um lobista da Pois, causa. E eu sou a favor do lobby, portanto, não encare isto como uhum. algo negativo, porque não é. Não é. Eu prefiro chamar-me ativista. Como quiser. Para mim, nenhuma das expressões tem um sentido Pois. pejorativo, portanto, não tem problema nenhum. E, portanto, eu acho que o Jorge tem um papel fundamental neste ativismo, portanto, usando a sua expressão, eh, e que, e que tem ajudado neste ativismo também aos impulsos que por vezes são necessários. Depois cabe aos decisores, naturalmente, Andar fazer a devagarinho. evolução do próprio regime, que é da natureza das coisas. Cabe aos Agora decisores andarem ele devagarinho. evolui, ele evolui passo a passo, o tal step by step, mas a verdade é que ele vai andando. E tem de andar é consolidadamente, de forma segura e, acima de tudo, previsível, para que as pessoas consigam também organizar o seu plano de vida com alguma previsibilidade. Isto é importante também, que é a garantia que as pessoas não veem os regimes aparecer e desaparecer e com isto não lhes permitir ter previsibilidade de vida. Sabe que no outro dia fui ver como é que se legaliza, quer dizer, um lar residencial. E uma das funções que está lá expressa no lar residencial é preparar as pessoas para a sua autonomização. Eu não vejo os lares residenciais a preparar ninguém para saírem de lá, porque é preciso ver que também há um lobby da institucionalização. É um negócio também. Enquanto eu mantiver mais pessoas lá, mais dinheiro ganho. De maneira que aquele objetivo que está expresso na regulamentação dos lares residenciais,
que é preparar as pessoas para serem autónomas e saírem de lá, não está a ser feito. E esse é um dos grandes problemas da desinstitucionalização. É que as pessoas são condicionadas para ficarem lá. E se Mas estamos a pronto, falar da atuação concreta de alguns lares, eu prefiro não pois. entrar naquela que é a atuação concreta de instituições concretas e, Sim, portanto, até porque eu fazer aqui qualquer consideração generalista sobre instituições poderia estar a ser provavelmente justa em alguns casos, mas profundamente injusta noutros, e portanto eu prefiro não falar. Eu vou acreditar, até porque eu conheço as filas de espera que infelizmente acontecem para os lares residenciais. porque não há alternativa. Mas por isso mesmo, eu estou a dizer, eu conheço as filas de espera que existem Uhum. em várias respostas, Eu também. nomeadamente no meu distrito, portanto, onde conheço, embora acompanhe a nível nacional, naturalmente, eu sou do distrito de Viana do Castelo e temos muita escassez de respostas nesta matéria. Já temos o primeiro CAVI, portanto, em Certo. Viana, mas a verdade é que só há um, mas a verdade é que eu acredito e acredito profundamente que as instituições fazem o melhor que podem com o que têm. Acredito profundamente nisso. E se houver um caso ou outro que não faça aí, de facto, temos que. E não estou a falar de quem prevarica, porque, ou de Ah, não, isso é instituições, outra coisa. ok? Que isso é outra. Isso é Isso é outra. outra secção. Por isso mesmo é que, para que não haja aqui qualquer confusão, estou a falar das instituições que de facto se dedicam à causa e todas aquelas que eu conheço que se dedicam à causa, eh, o que eu vou dizer será uma redundância, mas dedicam-se mesmo. Mas Normalmente eu são não pessoas ponho, muito eu não ponho em causa a Eu dedicação vou, comprometidas das e muito peço pessoas. desculpa, dedicadas. eu Estás a vou interromper. aproveitar para Não estou fazer. a ser excludente em relação à vida, não estou a Sim. confundir regimes, para que fique claro. Diga, desculpe. Eu vou aproveitar para fazer o lobby a favor do tempo, uma vez que já estamos no fim do nosso tempo, e pedi então, Jorge, que fizesses o encerramento, dando se calhar um minuto para dar algumas propostas, depois acho que últimas Sim. palavras e podermos Deixa-me só fazer de um facto agradecimento antes encerrar. do Jorge encerrar. Permite-me só fazer um Não, não, agradecimento. não, não, eu não sou eu quem encerra é a Emília. Ah, pronto, então está bem. E pronto, e tem a palavra, porque eu tinha aqui outros assuntos que seria interessante discutirmos, mas o tempo, o Diogo não me deixa. Então, sou eu. Sim. Quero, antes de mais, agradecer-vos a possibilidade de discutirmos a problemática da deficiência, também a problemática da vida independente, que é um assunto que nos é caro e que é caro, e também é caro à AD, enquanto um movimento humanista, e, acima de tudo, o quanto me honra e o privilégio que é para mim ter sido durante todos estes anos coordenadora do Grupo de Trabalho da Deficiência. Não sei o que acontecerá no futuro, mas para mim foi sempre um gosto e uma honra. E acima de tudo, eh, permitiram-me ter uma sensibilidade muito maior e vestir muito mais a camisa. Embora não a vestamos verdadeiramente, permitiram-me isso. Muitas das medidas que nós temos agora, nomeadamente a questão da lei de bases, que volto a dizer, já vos disse nesta fase inicial, não é despicienda, é porque nós precisamos mesmo ter um regime de chapéu para as pessoas com deficiência. E acima de tudo quero agradecer-vos, agradecer muito por me receberem, agradecer muito por me ouvirem, agradecer a todos que nos acompanharam, as vossas perguntas, as vossas preocupações, deixar-vos uma única promessa que é aquela que já tínhamos feito antes de entrarmos neste período eleitoral e, portanto, vou fazê-la. Nós queremos mesmo ouvir-vos para melhorar o regime, porque acreditamos profundamente que este regime só pode ser melhorado ouvindo os que o vivem por dentro. São vós. E muito obrigada a todos. Boa noite e um meu grande bem-aja a todos. Boa noite e mais uma vez só agradecer a disponibilidade para estar aqui Obrigada por até estas horas e pronto, até à próxima. a Contamos próxima. consigo na próxima. Então, será com muito gosto. Ok, Boa noite. Obrigada. boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada. Boa Portanto, noite. obrigado a todas e a todos que estiveram a assistir, quer aqui no Zoom, quer no Facebook. Amanhã voltaremos às
21 horas começa Tronco Livre, numa das nossas últimas conversas, será a penúltima conversa, e desejamos a todos um resto de boa noite. Muito obrigado.